Bom dia, eu sou a professora Maria Auxiliadora Drummond, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais e gostaria de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento coletivo adquirido durante o desenvolvimento de 2 projetos de pesquisa e extensão, que são os projetos Minhocuçu e Projeto Piqui. O projeto Minhocuçu, ele começou com a análise de um problema socioambiental muito grande existente na região central de Minas Gerais e ele teve seu início mesmo no ano de 2004, quando houve uma audiência pública com diferentes setores da sociedade convocada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para discutir o grande problema socioambiental existente na coleta e na comercialização dessa espécie de minhocuçu, de minhoca gigante, que se chama Rhinodrilus alatus. Já existia na época de 1980 um projeto de combate a essa atividade, um processo muito repressivo com relação aos extrativistas e comerciantes. E por isso era tão difícil a gente começar a construir coletivamente algum tipo de ciência, né? Porque eles não confiavam na gente. Então a gente era parte das pessoas que reprimiam aquelas atividades. Bom, então passados quase 2 anos, depois do início do projeto, é que a gente começou a ter algum tipo de confiança a partir dos comerciantes e dos extrativistas e nós conseguimos ir a campo com eles, fazer várias ferramentas participativas para a construção coletiva do conhecimento, por exemplo, um mapa falado que nos mostrou que a espécie ela ocorria em 17 municípios e não em 2 municípios como se sabia antes. E nós visitamos com eles esses 17 municípios. Também a gente não sabia quase nada do ciclo anual de vida da espécie. E a partir de um calendário sazonal a gente conseguiu construir com eles esse tipo de conhecimento e a gente viu que a espécie, na época das chuvas, ela se encontrava em reprodução e se alimentando, forrageando. E na época da seca, ela estava em estivação. Então isso tudo foram conhecimentos, foram coisas que eles foram nos contando e a gente foi vendo isso coletivamente em campo. Pelo som do sopro, a gente sabe se ela está lá, ou se é buraco de panela, ou se é o carreiro, ou se a panela está vazia. O som é diferente da panela vazia e da panela cheia. Essa seda aí é que elas colocam para proteger ela. Isso aqui é o último barro que ela compra e faz a tapagem. Isso é para a formiga não entrar, cupim não entrar lá dentro. A partir de toda essa nossa história conjunta, agora com muita relação de confiança, nós fizemos em 2006 uma oficina de planejamento participativo para a gente ver o que a gente poderia fazer tendo em vista esse conhecimento adquirido e tendo em vista uma nova avaliação do status de conservação da espécie. Por quê? Ela foi colocada na lista de espécies ameaçadas porque ela ocorria em 2 municípios e ela estava sobreexplorada. Mas a gente não sabia nada sobre a espécie, então ela foi incluída nessas listas por um processo de precaução. Mas agora a gente já tinha conhecimento bastante para poder reavaliar o status de conservação da espécie. Então em 2006 a gente fez uma oficina com 83 pessoas, com vários setores, os extrativistas, principalmente de uma comunidade quilombola, cuja atividade principal é a extração do minhocuçu, que é a comunidade quilombola de Pontinha. Tem poucas pessoas, poucos pais de famílias que talvez não criou a família no ramo de extração de minhocuçu. Chegamos a um acordo em que não se apanharia o minhocuçu na época de reprodução, que coincide com o período chuvoso. Os buracos que eles faziam para revolver a terra deveriam ser tampados e não se usaria fogo, porque eles usavam fogo antigamente, para facilitar a identificação de resíduos que identificavam onde é que o minhocuçu estava no seu período de estivação. Dá para ver que ele tem, assim, é mais recente que aquela carguila, né? A gente começou a movimentar essa reavaliação do status de conservação dessa espécie de minhocuçu. Em 2010,
o Mioxu saiu da lista estadual e, posteriormente, a espécie também foi retirada da lista nacional. O plano de manejo que nós construímos junto com esses outros setores foi encaminhado pelo Ministério Público Estadual ao IBAMA e ao IEF. No início, teve uma adesão muito grande porque essas instituições participaram de toda a discussão, mas depois que as coisas vão caminhando e recentemente nós tivemos uma posição contrária do IBAMA ao manejo da espécie, sendo, portanto, a atividade ainda considerada caça segundo a legislação nacional. Vai ter que existir uma coisa que dá para levar a comunidade a trabalhar, porque a comunidade parada não produz também. Desde 2006, nessa oficina de planejamento que eu contei um pouquinho aqui, eles nos perguntaram, então, o que nós vamos fazer durante o período de reprodução do Mioxu? E aí, com base nisso, iniciamos um projeto que é o Projeto Pequi, através de uma montagem de um calendário sazonal, né, que é uma técnica participativa, onde a gente reconheceu que o período reprodutivo do Mioxu, ele coincidia exatamente com a frutificação do piquizeiro. E, segundo os comunitários, o piquizeiro era muito abundante no território quilombola, que é situado no município de Paraupeba. Como a comunidade quilombola de Pontinha tem cerca de 2.000 pessoas, cuja atividade é essencialmente a extração do Mioxu, nós resolvemos iniciar esse trabalho do Projeto Pequi nessa comunidade. A gente precisava saber um monte de coisa. Primeiro, será que o pequi era abundante? Será que tinha mercado para absorver qualquer produto à base de pequi que fosse fabricado na comunidade? Então isso nos deu uma série de questões e todas as questões compuseram vários TCCs, né? E uma tese de doutorado que foi a tese da Lorena Lana Pinto. Com o auxílio da comunidade, a gente viu quais eram os usos que eles faziam do pequi na comunidade, então a gente descobriu que era um uso extremamente doméstico, eles não usavam para comercialização. Nós iniciamos esse trabalho com eles e depois, numa das reuniões, eles nos falaram assim, mas a gente quer produzir óleo artesanal, será que tem alguém que possa nos ajudar? E a gente descobriu que tinha uma senhora de uma comunidade ao lado, que é a Dona Nenzinha, que ela ensinou com a maior boa vontade do mundo à comunidade quilombola a produção de óleo de pequi. Então essa foi uma das primeiras atividades. Por isso que a gente tem que tirar ele de manhãzinho, quando o tempo está quente, porque se esperar o tempo esquentar, ele derrete tudo de novo, mistura com água. Não taiou ainda, esse aqui também já taiou, tem que lindo. Que maravilha, tão bonito, né? Logo depois, a gente fez um intercâmbio na região norte de Minas Gerais, onde a comunidade visitou cooperativas da região. Na norte de Minas Gerais tem uma tradição muito maior do que a região central de Minas Gerais na produção, né, de produtos à base de pequi. E eles voltaram muito animados dessa viagem e falaram assim, nós queremos produzir, nós queremos uma fábrica. E começaram a produzir tanto óleo como a polpa em conserva, doce e outros produtos à base de pequi, com cursos de capacitação que foram desenvolvidos junto com a comunidade. Em 2015, eles tiveram a primeira produção, já com uma marca Pontinha de Sabor. E eles fizeram a sua primeira introdução no mercado, mas no mercado bastante local, em Caetanópolis, que é uma cidade vizinha a Paraupeba. Pé de pequi no meu quintal, na minha casa, se eu ver cortando vai dar briga. Então, assim, é coisa que a gente vai defender, porque tá servindo pra gente agora e vai servir no futuro. Os meus filhos, meus netos, filhos de outras pessoas, com certeza também. Porque é coisa que não era valorizada e agora a gente sabe que tem um valor enorme. Eu procuro, assim, buscar o que a natureza oferece, né, pra gente, né? Aí a gente tem que utilizar isso pra renda da gente, né? Ah, mas tá sendo bom demais mesmo, todo mundo incentivado, agarrado mesmo, a proteger o piquizeiro, né? Uma ótima oportunidade que nós vamos agarrar com dentes e unhas e do jeito que nós puder defender essa oportunidade, nós estamos adorando. A partir daí,
a comunidade foi se capacitando em outros produtos e eles falaram assim, será que é interessante a gente produzir mudas para poder garantir alguns piquezeiros na comunidade para o futuro? E nós desenvolvemos um projeto também com germinação de sementes de piqui. Sempre que a gente visitava a comunidade de Pontinha para conversar com os comunitários ou para fazer trabalho de campo, uma pessoa chamava a gente no canto e perguntava: vocês não sabem fazer muda de piqui? Não tem uma técnica que vocês podem repassar para a gente, né? Ou que vocês já ouviram falar? Porque as que a gente aprendeu são técnicas difíceis, né? Às vezes tem que colocar umas substâncias químicas, às vezes demora demais, dá muito trabalho e a gente não consegue fazer aqui. E foi a partir, né, dessas conversas que nós começamos a pesquisar, né, se não tinha alternativa de produzir muda com sucesso na germinação. A gente tem que plantar, se a gente não conseguir colher o fruto, né? Outra pessoa vai colher, vai ficar ali, né? Vai seguir em frente, não é tão difícil. Assim foram criados, né, vários produtos, a comunidade começou a expandir o seu mercado. Em 2020, a gente pretende implantar uma tecnologia social na forma de container, ela toda montada, vai ser instalada na sede da Escola Municipal, ela vai ter tanto uma função de produção como de capacitação de novas pessoas, né, e de multiplicação dessas informações que foram adquiridas durante esses quase 20 anos que a gente está junto às comunidades, desde que a gente começou o projeto Piqui e Mioxu. Nós estamos num momento muito difícil, agravado pelo rompimento da barragem de Córrego de Feijão, em Brumadinho, que afetou o Rio Paraupeba, afetou toda a pesca e com isso a venda de iscas. Eu acho que falta um pouco mais de coragem das instituições de simplesmente abraçarem um problema que é quase secular. Foi um processo muito criativo, muito interessante para todas as partes e que a gente acredita ainda que ele vai nos auxiliar a construir uma vida nova para esses comunitários. Salve a carne do sertão, salve o bolo do cerrado, louvo o povo em comunhão, ó piqui abençoado.